Estamos, então, agora novamente sendo gravados. Quem que vai falar hoje é a Márcia que vai... Ah, não, a Márcia é você também? Você tem duas apresentações na sequência hoje. Então, vamos lá, então. Ó, eu vou começar a falar rapidinho, assim, um resumo do que a gente conversou na semana passada para a gente poder se situar. Então, basicamente, no capítulo 4, a Wendy Brown utilizou duas decisões da Suprema Corte para ilustrar melhor como a moral tradicional é muito importante para pensar, principalmente na teoria do Hayek, como que o neoliberalismo se organiza e ataca essas ideias de igualdade, do que é político, e a cristianização da esfera pública, e como isso vai impactar sobre direitos de igualdade, como vai impactar numa diminuição do espaço público, garantindo o papel da família, da religião, juntamente com o mercado, para concretizar esse neoliberalismo Frankenstein, né, do jeito que ela chama. Já no capítulo 5, ela vai discutir sobre niilismo, ressentimento e as subjetividades em relação a esse avanço do neoliberalismo. E aí, assim, o título do capítulo é bastante sugestivo, né? Nenhum futuro para homens brancos, niilismo, fatalismo e ressentimento. E ela centra muito a conversa nessa questão das masculinidades brancas e primeiro-mundistas, né? Eu tive essa percepção, assim. E nesse capítulo, ela propõe uma reflexão mesmo, partindo do princípio que, para a compreensão da lógica neoliberal, a gente precisa ir além das lógicas econômicas e políticas, ou seja, a gente precisa entender como que se dá a formação das novas subjetividades que estão também, assim, que são frutos e resultado dessas relações de poder constituídas nesse modelo neoliberal. Então, ela busca assim olhar como que o neoliberalismo, o processo de mercantilização da vida, foi construindo essas novas subjetividades. E tudo isso, logicamente, sendo muito afetado pelo aumento do consumo, pela oferta de consumo, e como essa ideia de liberdade, de que a gente é livre para consumir e comprar o que quiser, e quanto mais pode comprar, mais livre é. E aí eu acho interessante quando ela, por exemplo, dá ela exemplifica na página 198 o discurso do Martin Luther King sendo utilizado numa campanha de propaganda de caminhonete Dodge. Então, é justamente essa lógica, essa utilização de um prazer imediato que é gerado pelas nossas práticas e como que isso provoca aí uma cooptação dos ideais de liberdade, da forma como vai... Não é uma geração, né? Uma construção, uma provocação, ou talvez uma geração de novas necessidades, e que essas novas necessidades vão surgindo aí através de uma busca também, logicamente, consequentemente, por mais prazer. E com isso, claro, uma diminuição da consciência social. E aí, vou destacar aqui na página 202, se eu estiver muito acelerado, vocês podem ir interrompendo aí, tá? Na página 202, ela vai mencionar o seguinte: no último parágrafo, essa reflexão que ela faz com relação a essa busca por prazer, né? Ela fala, último parágrafo não, são as últimas frases do texto. Começa assim: conforme o prazer e especialmente a sexualidade são incorporados em todos os lugares da cultura capitalista, o princípio de prazer e o princípio de realidade perdem seu antigo antagonismo. Prazer, ao invés de uma contestação insurrecional da labuta e da exploração do trabalho, torna-se uma ferramenta do capital e gera submissão. É exatamente esse ciclo que ela vai exemplificar, que a gente fica amarrado o tempo inteiro nisso, né? E tudo isso vai incrementando essa perspectiva de niilismo, que é justamente essa ideia de uma sociedade baseada no mercado, onde cada vez mais os valores se desvalorizam e a vivência da pessoa passa a estar assim, vinculada a uma consciência do que pode gerar mais prazer, do que pode gerar mais satisfação. Marco, você quer fazer alguma pontuação, alguma explicação detalhada sobre essa questão do niilismo de uma forma geral, antes de entrar no que ela trata no texto? Sim, eu queria até, acho interessantíssimo esse capítulo. Se for olhar bem, esse é um capítulo que faz mais um exercício assim de análise psicológica, uma espécie de psicologia social, assim, para entender essa dimensão psíquica que está envolvida nessa deriva autoritária no âmbito, assim, no seio do neoliberalismo. Assim, os marcos teóricos que ela vai mobilizar mais claramente são dois aqui no início do texto, que é o Nietzsche, da genealogia da moral, e o Marcuse, e, enfim, do Era e Civilização. São dois
trabalhos que eu acho muito interessantes, assim, tanto o Marcuse lá do Homem Unidimensional e do Era e Civilização, quanto a Genealogia da Moral. Eu colocaria uma questão de partida, até para vocês entenderem um pouco, assim, até que ponto a gente pode comprar essa... A tese dela é muito clara, de que o neoliberalismo é uma forma de niilismo, né? Ou seja, está ligado a uma estrutura de natureza niilista, e que tem a ver com aquilo que outros teóricos, o Weber vai chamar de desencantamento do mundo, que ela cita outros termos aqui também que são utilizados, mas todos nessa referência de uma perda, né, dos valores tradicionais, uma derrocada, de certa maneira, das referências, de um conjunto de valores, e o argumento dela é de que o niilismo não é uma ausência de valores, porque é muito comum a gente tomar niilismo por uma ausência, uma espécie de anomia, um não ter valor algum, não defender valor algum. Mas não é isso, não é dessa maneira que ela lê o Nietzsche. O que ela entende por niilismo é um valor que perde o seu valor, né, digamos assim, é um valor... são valores esvaziados, digamos assim, e que se tornam descartáveis, se tornam substituíveis assim facilmente um pelo outro, e no final das contas eles se tornam, né, eles vêm e vão como se fossem moda, né? Então você tem uma substituição de valores sem que a ação humana e a atribuição de valores à ação humana tenha aquela grandeza, aquela nobreza, aquela importância, digamos assim, que os valores atribuem à ação humana. Enfim, então eles ficam desancorados, vamos dizer assim, eles ficam esvaziados, se tornam falsos valores, ou pseudo-valores, ou valores descartáveis, digamos assim. Essa é a tese dela, né? Mas a primeira pergunta assim, que eu me faço lendo esse tipo de coisa é a seguinte: primeiro, né, e ela tenta articular isso no texto dela, mas é uma questão, é um ponto que não ficou muito claro para mim. A tese dela inicial, que ela apresentou, era de que o neoliberalismo, pelo menos enquanto um pensamento, digamos assim, uma doutrina, uma construção teórica, pelo Hayek, sobretudo, previa estava ligado a uma certa proteção, promoção de valores tradicionais. É isso que ela mostra, né, como que isso estava no discurso neoliberal. Mas aqui ela argumenta que o neoliberalismo, na verdade, produziu e tem muito mais a ver com o niilismo, com valores enfraquecidos, substituíveis, descartáveis. E aí fica uma primeira questão: até que ponto o neoliberalismo, aí talvez o que ela está querendo sugerir é de que, enquanto discurso, o neoliberalismo do Hayek, por exemplo, defendia e pretendia promover valores tradicionais como algo importante. Mas, na prática, e aí entra o neoliberalismo real, vamos dizer assim, as experiências concretas neoliberais, elas foram mais niilistas do que propriamente promotoras de valores tradicionais. Essa talvez seja uma chave de compreensão que permite conjugar as duas teses que ela defendeu anteriormente, da ligação com valores tradicionais, e agora com o niilismo. Essa é a primeira coisa. E a segunda, eu vi que tem umas mãozinhas, eu vou passar a palavra para vocês, mas só concluir, tem uma segunda coisa que eu me perguntaria de partida, que é o seguinte: até que ponto a melhor leitura do neoliberalismo é associá-lo realmente ao niilismo? Por quê? Porque a gente pode também ver no neoliberalismo a afirmação de certos valores, não simplesmente valores enfraquecidos, mas eles têm uma dimensão que é positiva, né? Positiva no sentido de constituir, de afirmar valores, né? E valores como aquela forma empresarial generalizada, a ideia de um eu empreendedor de si mesmo, a ideia de que o vencedor ele investe no seu capital humano e se torna bem-sucedido, que como se fosse uma premiação por um mérito. Isso tem uma dimensão moral, é como se você fosse merecedor, moralmente valioso, digamos assim, você merecesse elogios, digamos assim, por aquilo que você fez de você mesmo. Você se tornou uma empresa próspera num mercado concorrencial, como se isso fosse um signo de realização, de excelência humana. Para usar uma palavra grega, é uma virtude, é uma areté, é uma excelência, é uma realização do humano de uma maneira ótima. Enfim, eu vejo isso também no neoliberalismo. Não é simplesmente, faça qualquer coisa, para mim tanto faz. Para mim todos os valores se equivalem. Não, eu acho que tem um bando de vagabundo, funcionário público, estudante, tudo vagabundo, não tem valor nenhum. Eu
condeno moralmente esses parasitas do Estado, esses losers, etc., e eu valorizo os vencedores, aqueles que são empreendedores de si, e eu atribuo a eles um valor positivo. Eu vejo essa moral neoliberal e eu não acho que eles são nihilistas, né, em relação a isso, pelo menos eu acho que eles são, nesse sentido, afirmativos. Eu não vejo isso simplesmente como algo ressentido, algo construído como um não em relação a uma outra moral, mas como uma moral afirmativa mesmo. Não, o bom é ser o produtor, o empreendedor, aquele cara que investe em si mesmo, etc., né? Enfim, eu tenho essa desconfiança e acho que, curiosamente, o livro anterior da Wendy Brown, que é o Undoing the Demos, vai mais nessa linha, de que a racionalidade neoliberal ela comporta uma espécie de moral, ela tem uma dimensão moral, né? E aqui ela associa ao niilismo, mas a gente pode discutir que niilismo é esse, qual o contorno dele, porque ela extrai coisa aqui que eu acho interessante também, eu só não sei se eu concordo com o ponto de partida. Mas vamos lá. Quem que levantou primeiro? Foi a Isabela? Ou foi a Tati? Acho que foi a Tati, depois fui eu. Então tá. Ô Marco, assim, eu não sei, ouso discordar em algumas partes. Eu concordo com o que você levantou, mas eu acho que, eu não sei se foi a minha leitura também, né? Eu não sei, enfim. A minha leitura foi da seguinte maneira, que a razão de existir do neoliberalismo, ela está intrinsecamente ligada aos valores conservadores. A razão de existir. Só que como ela é alicerçada no capitalismo, né? No poder especulativo e tudo, esses valores eles vão mutando. Então, assim, cada hora é interessante uma coisa, tipo, sei lá, tem os valores da família, né? Mas aí, recentemente, eu vi isso em algum lugar, uma pessoa, um governador, não sei se é governador, não sei quem que é uma figura política que assumiu ser gay, e aí vinculada ao Bolsonaro, e aí, assim, esses valores vão mutando através desses argumentos. Então, eu não acho que a ideia nihilista que ela passou é tipo nihilismo estrito, sabe? Assim, não há razão. Eu acho que que esses valores eles são tão frágeis e tão rapidamente mutáveis que eles se tornam meio nihilistas, porque eles perdem a razão de ser, né? Não existe um alicerce ali concreto, né, para tipo você traçar. Essa foi a leitura que eu fiz, pelo menos. Ô, Tati, eu gostei do que você comentou, porque eu tinha feito outra leitura, eu vou até falar o que eu pensei, e eu acho assim que eu posso ter pensado bem nada a ver. Mas eu tinha entendido assim que ela argumenta que o neoliberalismo ele vai provocar esse niilismo de questionamento, de valores, de enfraquecimento, principalmente porque ele pressupõe o enfraquecimento do político. E como ele vai constituir, né, uma subjetividade neoliberal através daquela figura do homo econômicos, do sujeito que é uma empresa de si, esses valores eles acabam caindo num campo que é esse campo um pouco maleável, né? Que pode ser utilizado de diversas formas. E aí eu acho que ela articula esse enfraquecimento do político, né, que causa o niilismo, com o uso do neoliberalismo de discursos e práticas tradicionais conservadoras. Porque aí no final ela vai dar exemplo, por exemplo, do Trump, né? E ela vai dizer assim que ele é esse homem que era muito o que a gente estava conversando na semana passada, que faz isso, isso e aquilo, mas que ao mesmo tempo vai se valer desses valores enfraquecidos para poder tentar aí manter algum tipo de supremacia branca e masculina. Mas eu tinha entendido esse niilismo muito a partir desse enfraquecimento do político mesmo, sabe? Dessa construção de uma subjetividade neoliberal que faz com que todos os valores eles sejam, que eles partam do próprio capitalismo mesmo. Eu acho que ela dá exemplos no início do texto, né? Agora porque eu li esse texto tem uns dias já estou confundindo. Mas eu acho que ela vai dando uns exemplos, assim, falando que tudo perpassa pelo econômico. Acho que ela fala alguma coisa assim, né? Mas eu tinha entendido mais ou menos dessa forma. E aí eu acho que, nesse sentido, o niilismo ele não estaria contrário
a proposta dela de um neoliberalismo que propõe uma razão, que propõe, né, valores. Então, eu não tinha entendido como se fossem duas coisas antagônicas. Né? Não, assim, eu concordo com vocês, assim, o que a Tati falou, isso está no texto também, e esse é um ponto que eu acho interessante, que obviamente, há uma espécie de oportunismo, ou seja, um casamento daqueles políticos que têm digamos assim, uma proposta neoliberal com os valores tradicionais, ela é em grande medida um casamento oportunista. O exemplo que ela dá, o Trump com os evangélicos, a gente pode dizer a mesma coisa. Aliás, parece que o oportunismo é tão claro, né? Aquela cena do batismo do Bolsonaro, parece que assim, não deu nem para encenar direito, parece tão evidente que é oportunista aquela cena. Enfim, mas esse tipo de coisa, acho que ela disse isso não está em contradição com nada. E também concordo com o que a Isabela disse. Mas, ainda assim, acho que, por exemplo, o que ela diz logo no início desse texto, na página 200, aliás, é de que o neoliberalismo, esse lado economicizante do neoliberalismo, ele teria acelerado o niilismo da nossa era. Esse é um argumento que eu acho interessante pelo seguinte, porque, no final das contas, ao invés do neoliberalismo ter funcionado para fortalecer valores fortes tradicionais, o argumento dela é de que o neoliberalismo foi mais um fator, assim como o processo de racionalização da modernidade, a crítica, vamos dizer assim, que vem da esquerda a esses valores tradicionais por causa do caráter opressor que eles carregam, as formas de dominação, as defesas das minorias. Esse é um lado que, de alguma maneira, investe contra esses valores tradicionais, valores que estão ligados a uma superioridade de raça, de gênero, etc. Enfim, então você tem esse lado. E o neoliberalismo, ele não vem exatamente contra, essa que é a questão. O neoliberalismo ele é um outro fator que contribui para esse enfraquecimento desses valores, um ataque também a esses valores tradicionais, e por isso você tem essa figura que é uma moral extremamente ressentida, reativa, do homem branco destronado, né, desse macho branco raivoso que se sente prejudicado, né, e que ele vem em defesa do valor tradicional, mas olha só que interessante, mais do que o argumento dela, isso eu acho muito interessante, mais do que uma defesa, sei lá, dos valores cristãos ou da família, porque o Trump não representa isso, né? Ele não é o cara família cristão, nem o Bolsonaro representa isso, eles representam o quê, claramente? O macho branco tosco, né? E tradicionalista nesse sentido. Então, é esse tipo essa é a voz que se sente ressentida e que se sente prejudicada, que se coloca numa posição de uma espécie de vítima de um grande complô comunista, feminista, globalista, sei lá o quê, e que se coloca nesse lugar agora de reação, né, digamos, a essa investida. E aí ele fala desses valores tradicionais, mas no final das contas, o âmago da tradicionalidade que se quer proteger não é um valor cristão forte, né? O âmago é o privilégio de superioridade de raça, de gênero. É esse o lugar que está sendo supostamente atacado e que está sendo defendido por eles, reativamente, na forma do ressentimento, ou seja, aquele que sente que foi perseguido e prejudicado ao longo de anos e agora chegou a vez de se vingar. É uma lógica vingativa, é um ódio que tem, no fundo, um ressentimento muito grande. Então, eu acho essa uma leitura muito interessante e vai na linha, assim, a Isabela comentou, do que a gente falou na última vez, né? Falar, mas como é que pode um cara igual o Trump ou igual o Bolsonaro vir falar de valores da família? Logo vocês, né? Os caras mais, assim, nada família, etc. Agressor de mulher, sei que, enfim. Mas aí é claro, o que está sendo reivindicado não é exatamente o valor da família, aí entra o niilismo, né? Não é o valor cristão, é a posição de superioridade no caso do homem branco. Bom, vamos ver a Samara também, que tinha levantado a mão, depois a gente comenta mais. Professor, eu concordo assim, com a fala de vocês e eu tive uma interpretação muito parecida com a da Tati. E
o que aconteceu essa semana, algumas coisas, assim, eu tendo lido o texto, né, automaticamente me remete inclusive, esses questionamentos, né? Ontem o prefeito de Nova York está oferecendo $100 para que as pessoas se vacinem. E aí você entra na questão entre precificação, que é algo do liberalismo, e valor, né? Que mensagem esse poder político está passando dentro daquela comunidade, né? Algo que deveria ser um valor e não um preço, porque a atitude dele individual, né, ao se vacinar, está ajudando todo o coletivo, né? E quando eu vi aquilo, eu me lembrei automaticamente do texto, porque acho que ela faz uma crítica quando ela aborda o niilismo da forma que ela aborda, adotando, né, essa questão da desvalorização, né, do esvaziamento. De quais são essas virtudes? O que é que a gente está escolhendo? O que é que o poder político está escolhendo como virtude? E como as práticas, né, que ela vai citar lá do Trump, e a gente pensa automaticamente no Bolsonaro no Brasil, traz esse esvaziamento, né? De repente, tudo aquilo que a gente entendia como caro dentro de um contexto social passa a ser esvaziado por meio de táticas, né, de fake news. Ontem, quem viu a live do Bolsonaro, assim, é um absurdo, é você ver a mentira deslavada. Gente, a verdade era uma virtude, hoje não é mais uma virtude. Hoje, entendeu? A instrumentalização que entra nesse estilo de vida, né, neoliberal para atingir certos fins, né? Que também concordo, Marco, como você diz, não é que não tenha valor, né? Mas os valores talvez não sejam virtuosos, né? E eu vou pegar a questão da virtude aristotélica, né? Então foi bem a leitura que eu fiz dela e a crítica, e também me lembrou um livro que eu li há anos atrás do Michael Sandel, que eu acho interessante, né? Que a pergunta é simples: o que é que o dinheiro não compra? O que é que o dinheiro não compra? Tudo tem um preço na nossa sociedade? Né? E eu gostei muito porque ele traz exemplos da realidade americana que é diferente da nossa, né? Que a gente está chegando lá, né? Quando eu vejo certas coisas acontecendo, a gente está caminhando para isso, né? O que é que o dinheiro não compra? Porque essa é a lógica do neoliberalismo, né? Tudo passa a ser visto sob o ponto de vista mercantilista, né? A mercantilização da vida, né? Do consumo. Então, eu lendo ela assim, me trazendo, né, umas ideias assim. E antes de passar a palavra para a Márcia, só um comentário, porque acho que ela quis perguntar também sobre o niilismo e tal, e o que a Wendy Brown está citando aqui é a primeira dissertação da genealogia da moral, que é justamente aquela dissertação na qual Nietzsche vai contrapor a moral cristã com o que ele chama de moral guerreira, e ele vai dizer o seguinte, que a moral guerreira, que é a moral arcaica, digamos assim, é aquela moral afirmativa, é a moral daquele que defende, digamos assim, e promove certos valores entendidos como virtuosos, e ele mesmo afirma isso na sua ação. Na formulação do Nietzsche, é aquele cara que diz: eu sou bom, eu sou nobre, etc. E essa é uma moral que digamos, como se o desafio fosse sempre consigo mesmo. Você valoriza aquilo que você é, você precisa se fazer cada vez melhor, essa é a moral do nobre, digamos assim. Ele precisa se tornar cada vez melhor, né? Cada vez mais afirmando a si mesmo como sendo aquilo, digamos assim, que é considerado virtuoso, né? Enfim, então ele faz dele mesmo uma obra de virtude, né? E investe nessa. Essa é a moral afirmativa, guerreira, digamos assim. E ele, guerreiro por isso, porque ele se afirma, de certa maneira, sobre os outros modos de ser, de pensar, de viver, etc., como se ele fosse o melhor, né? E ele afirma aquele modo de vida como sendo virtuoso, né? Já a moral cristã, né, o Nietzsche vai dizer que ela é uma moral que nasce do não, né? Então, nesse sentido, ela é reativa, ela é uma moral, do ponto de vista do Nietzsche, que nasce do ressentimento. Que moral é essa? Que eles chamam de moral dos fracos, né? É uma construção de um sistema moral que nasce da recusa do forte, essa que é a questão. Nasce da acusação desse nobre, né, que se afirma como virtuoso, como bom, e essa moral, então, ela inverte esses valores. A moral cristã, ela nasce, do ponto de vista do Nietzsche, da genealogia da moral, de uma inversão de valores. E a inversão funciona assim: esse que se diz forte, na verdade, ele é o detestado por Deus. Deus é aquele que vai fazer a justiça lá no momento final, e a justiça divina vai fazer o quê? Os últimos vão ser os primeiros. Os fracos, os oprimidos, os doentes é que são os caros ao Deus. O Deus, então, ele assume a figura de uma espécie de vingador que vai saber se vingar daqueles que foram responsáveis pela opressão dos fracos aqui na Terra, e os fracos, então, eles afirmam como valor tudo aquilo que os fortes rejeitam,
a humildade, a simplicidade, saber esperar, ter paciência. Tudo isso se torna virtude, né, nessa moral cristã, que é a moral dos fracos, e tudo aquilo que os fortes afirmam, a coragem, a intrepidez, avançar, ser afirmativo, tudo isso vai ser chamado de arrogância, de querer ser Deus, de não ter humildade, e por aí vai ser considerado desvalor. Então você tem uma inversão dos valores, a moral cristã nasce de um não, e ela é, do ponto de vista do Nietzsche, uma moral ressentida. E ele cita uma passagem, Nietzsche tem essas coisas, né? Engraçadíssima, ele é muito sarcástico, né? Uma passagem do Tomás de Aquino, dele falando do juízo final. E aí nessa passagem, é a passagem na qual o Tomás de Aquino fica falando, né, que vai ver, né, no dia do grande juízo, grandes reis, que eram poderosos queimando no quinto dos infernos, os filósofos que diziam que Deus não existe, queimando lá no fundo dos infernos, todos aqueles que negaram Deus, todos aqueles que acharam que eram os grandes, né, os nobres, os importantes, Deus vai colocar eles queimando no fundo do inferno. E aquele coitado que sofreu, que ficou lá, foi paciente, a minha vez vai chegar, que deu a sua cara a tapa, etc., esse vai para o paraíso, etc. Né? Então, o Nietzsche vai dizer, olha, essa é a moral do ressentido, é aquele que apanhou a vida inteira e fica esperando o momento da vingança, né? Que constrói todo um sistema moral para se vingar daqueles que o oprimiram. Né? Essa é a leitura da genealogia da moral. É claro que Nietzsche é muito polêmico, aqui nesse próprio texto ela faz ponderações, mas o que ela está argumentando, em linhas gerais, é que, assim como Nietzsche associa a moral cristã a um processo que depois vai levar a um niilismo, na modernidade, ao enfraquecimento desses valores afirmativos, etc., da vida, etc., e vai construir uma moral que investe contra si mesma, que para Nietzsche é o signo de uma doença, a moral cristã, porque no final das contas é uma moral que vai construir uma consciência culposa, que vai ficar se investindo contra si, vai considerar pecado tudo aquilo que é da carne, do corpo, tudo que é terreno, e por aí vai. Então vai construir uma esfera que é a consciência, essa consciência meio julgadora e que fica o tempo inteiro, e o bicho-homem, digamos assim, para usar a expressão do Nietzsche, ele começa a se dilacerar, a investir contra si mesmo, e por aí vai. Ao invés do guerreiro, que investe contra o inimigo, o cristão ele investe contra si mesmo, digamos assim. Ele tenta vencer a si mesmo, de alguma maneira ele vai se anulando, ele vai anulando seu desejo, sua vontade, ele vai se punindo. Né? Então essa doença que o Nietzsche detecta leva ao niilismo, um abandono dos valores, né? Um esvaziamento dos valores. Aqui o argumento da Wendy Brown é interessante, de que, de certa maneira, curiosamente, o neoliberalismo tem a ver com a moral cristã, tal como Nietzsche estava descrevendo na genealogia, mas tem a ver em que sentido? São ressentidas. São morais que estão baseadas num sistema de valores construído a partir de uma ideia de uma vingança, de uma reação, de uma investida, né, contra algo, e que no final das contas cria uma espécie de doença, um sujeito que vai se enfraquecendo também diante dessa dinâmica. Enfim, é só explicar, porque eu acho que o tempo inteiro que está em jogo aqui é essa leitura que o Nietzsche faz do ressentimento como base de um sistema moral cristão, né, na leitura da genealogia da moral. Não, foi ótimo, Marcos, você ter feito esse retorno aí, porque eu fiquei meio perdida também, minha base de Nietzsche é péssima, não tem leitura, e achei extremamente difícil. Falei com o Rai na hora que eu entrei, falei assim, nossa, eu mandei uma mensagem pro meu amigo psicanalista, eu falei assim, olha o que essa mulher tá falando aqui. Aí ele falou assim, tá trabalhando nos fundamentos de Freud, aí o que é isso? Que livro é esse? Aí nós vamos conversar, assim, para eu me ambientar melhor, assim, no que ela estava falando. Mas aí vamos prosseguir. Eu acho que, de fato, tem essa perspectiva de onde vem esse ressentimento, né? Assim, eu acho que promove uma reflexão extremamente boa, principalmente se a gente partir para pensar que ela está falando numa perspectiva estadunidense, se a gente trouxer essa reflexão para o Brasil e tentar pensar de onde vem esse ressentimento no Brasil, né? O que pode levantar essa perspectiva ressentida no Brasil. Mas vamos seguindo aqui aos poucos, e aí a gente vai chegando lá nesse momento dessa reflexão. Então, ela vai continuar discorrendo, falando sobre esses valores que se desvalorizam e a forma como essa desvalorização dos valores vai conduzindo à lógica
da vida das pessoas para estar pautada mesmo numa perspectiva de lógica de mercado, a ponto de chegar na venda cotidiana da alma, né? Um termo que ela usa. E nesse processo vão se estruturando novas hierarquias. Eu penso que a partir desse momento, dessa reestruturação de hierarquias, é que vem essa perspectiva do ressentimento, assim. Mas é uma coisa que a gente pode conversar também para talvez ficar mais esclarecido. Porque na medida que tudo é definido com acesso ao mercado, essas hierarquias vão se tornando mais volúveis, menos estáveis. E aí ela, por exemplo, usa aquele exemplo da fila do avião. A gente pode olhar, inclusive, vários exemplos da vida cotidiana. Eu não sei se a fila do avião é o melhor exemplo pensando na realidade de Brasil, assim, porque ainda é, né? Porque tem aquela coisa de que chama primeiro quem tem mais milha, de que chama primeiro quem está ali naqueles programas Platinum, Gold, até chegar quem compra os assentos sem nem poder marcar, né? Então, ela vai colocar para a gente que é nesse processo de mercantilização, cada vez mais, que a consciência vai sendo absorvida por uma reificação e por uma necessidade geral das coisas, mas numa situação que não há lugar para culpa. E eu acho interessante a forma como ela coloca isso, assim, não há lugar para culpa, e a consciência, então, vai sendo dominada por essas exigências do mercado mesmo. E aí ela diz, inclusive, que isso se dá num contexto de muita alteração das relações de poder, onde tem uma coisa, inclusive, de quem tem poder se voltar também contra quem também tem poder, assim, no sentido de até quem tem poder ser questionado, né? Essa aí também é uma outra coisa que nos alerta também para essa provocação de ressentimentos, né? E como essa questão do poder, ela vai falando, né, vai gerando e desbloqueando novas formas de violência em razão da desvalorização do humano. Logicamente, se há desvalorização do humano, a violência vai se tornando também algo banalizado, não tem jeito. E aí ela vai dizer sobre uma liberdade desinibida, né, desenfreada, liberdade desenfreada e inculta, que são os termos que ela usa. E aí, então, ela vai dizer como que isso se dá nos políticos de direita. E fazendo também uma análise muito próxima da perspectiva estadunidense. O nosso contato com esses políticos de direita, assim, já mais na contemporaneidade no Brasil, é recente, né? A gente sempre tem essa marca do Bolsonaro na cabeça, então talvez a nossa análise talvez fique até mais limitada, mas logicamente, se a gente olhar para a história, a gente consegue observar esses elementos que ela vai mencionar aqui com relação a isso. E um outro elemento... Só um comentário aqui, Márcia, sobre essa questão aqui do... Esse é um tema, depois a Gabriela também levantou a mão, assim, eu não sei se... eu achei que você estava entrando em outro tema, não era? Que você ia desenvolver. Então tá, por isso que eu interrompi, assim. Antes de eu passar a palavra para a Gabriela, então, esse é um ponto que eu acho fundamental, e isso vem do trabalho anterior da Wendy Brown, essa ideia de um esvaziamento ético e esvaziamento político que o neoliberalismo provoca. Que ela coloca nos termos de que há uma desconsideração desse outro, basicamente uma perda de qualquer princípio de solidariedade, de alteridade, de pensar nesse outro, de um pensamento coletivo, há um esvaziamento da culpa. Nesse sentido, o niilismo neoliberal ele é muito diferente da moral cristã, percebeu? Porque a moral cristã ela infla a consciência, você cria um super ego gigantesco, assim, uma consciência esmagadora, assim, que você fica se dilacerando o tempo inteiro pela sensação de culpa. E o neoliberalismo não, ele produz um niilismo que que, num certo sentido, ele esvazia completamente a culpa, as pessoas não se sentem culpadas por nada, e a consciência, ela fica uma consciência fraquinha, né? Praticamente as pessoas não têm consciência, né? Enfim, então a consciência desaparece, né? Isso faz lembrar muito assim, o desafio que o Nietzsche coloca na Genealogia da Moral, quando ele fala em transvalorar, né, de inverter e criar novos valores. Ele diz que esses novos valores, que a figura do Zaratustra ilustra isso, né, esse responsável por uma transvaloração, né, e que está para além do bem e do mal, né, etc., que vai produzir e afirmar novos valores. O Nietzsche diz que o desafio é que esses valores eles não sejam, a gente não vá nem mais na direção de Deus,
de valores sobrenaturais fortes, como uma moral assim que tem um lastro sobrenatural, e nem o niilismo. Ele quer vencer tanto Deus quanto o niilismo. Esse é o desafio do super-homem, né, do além do homem, né, para usar o termo do Zaratustra. Aqui, claramente, o neoliberalismo seria um adversário do projeto da genealogia da moral, porque ele é o niilista, né? Ou seja, ele leva para uma situação na qual não há afirmação de valores, não há nobreza, essa que é a questão. Não há nada grandioso, né? Tudo é o tô nem aí, tudo é o que se dane, sabe? Enfim, eu vou pensar em mim e o resto que se exploda, e mesmo pensar em mim é uma coisa meio assim, eu visto a roupa da moda e por aí vai. Enfim, então, esse também seria um inimigo desse projeto. Eu ia falar do Marcuse, mas não vou falar não, senão eu fico falando demais. Gabriela, você quer falar? Ei, gente, boa noite. Isso, Marco, que você estava falando, que para mim ela resume muito bem com o termo dessa política da indiferença, né? De um não se importar absoluto e grosseiro e destinado a todos, né? E para mim essa noção é fortalecida pela responsabilização individual. Então, quando você coloca no indivíduo essa responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso, torna-se cada vez mais fácil não se sentir conectado a ele, né? Não se importar com qual é o que acontece com ele, qual o destino que a vida do outro tem, né? E cria também essa competitividade. Então, eu acho muito interessante o jeito que ela fecha o argumento dela, né? Depois de... Acho que é bem fechado, assim. De ela trazer essa ideia do homo econômicos em textos anteriores, né? Dessa racionalidade neoliberal mesmo, mas agora discutindo esse ressentimento. Então, como que é essa combinação do ressentimento com a moral neoliberal individualizante cria atomiza mesmo o meio social, é contra a coletividade, ele é contra o político, é contra as discussões públicas e coletivas, né? Os conflitos que a democracia que são inerentes à democracia, ou seja, o conflito no sentido de um conflito produtivo, né, em que todos podem participar, discutir e construir algo. E aí ele chega nessa política da indiferença, e para mim é interessante, porque no meu campo de estudos, o termo política da diferença é muito forte. E para mim esse paralelo foi curioso, assim, porque existe a gente está o tempo inteiro aí falando das diferenças, né, que as diferenças não precisam ser lidas necessariamente como desigualdades, ou que a gente precise de entender, por exemplo, diferenças de pele diante de cor de pele como uma questão racial, ou diferenças anatômicas como questões de gênero. Não sei se está ficando claro. Tipo assim, não necessariamente a gente precisa hierarquizar pessoas a partir das diferenças. O que a diferença faz é ser lida socialmente depois, né? E aí sim constitui desigualdade. E aí criar uma política da indiferença em que as diferenças são centrais para a indiferença. Isso que para mim é interessante, assim, o outro, ele não importa, mas que outro, né, que não importa? São sempre os mesmos outros, assim. E esse outro, ele é constitutivo do meu eu, porque eu preciso separar, essa cisão é necessária para eu fazer o nós, né? Então, o tempo inteiro a gente está falando de América para os americanos, a França para os franceses, o Brasil acima de tudo, constituindo um nós a partir da cisão com os outros, né? O que a gente discutiu bastante com a Shirley Bembe, e, enfim, outros filósofos contemporâneos estão falando. Mas eu achei bacana assim, a forma como ela traz isso para a discussão neoliberal e trazendo a partir dessa, talvez, falha de percurso do que a teoria neoliberal propunha e o que aconteceu na prática, né? Que aí a gente já discutiu mais em encontros anteriores. Mas
também quero ouvir sobre o Marcuse, viu, Marcos? Se você quiser falar, porque Eu acho que tinha a que falar. psicanálise é a magia. Entra a psicanálise e entra o mistério. Eu tô colocando por escrito, a Zilda pediu para pôr por escrito alguma coisa sobre Marcuse, para não ficar ocupando aí, a gente pode ir conversando enquanto eu vou escrevendo algumas coisas aqui. Porque senão a gente perde, Marco. Depois quem reassistir nunca vai saber o que você falou no chat. Bom, então deixa eu mandar esse aqui, está no meio aqui, mas aí eu complemento aqui. Só, eu acho que aqui essa leitura do Marcuse ajuda a entender um pouco outro argumento dela, de que o neoliberalismo ele se apropria também do prazer, só que de um tipo muito específico de prazer. Aí que tá. Tem uma tese importante do Marcuse, né, de que o capitalismo avançado, de alguma maneira, ele teria se apropriado desse lugar do entretenimento, a produção de um tipo específico de prazer, mas que não envolve propriamente gozo, fruição, não envolve, e também não está ligado não é uma esfera cultural que está ligada à emancipação, à constituição de sujeitos críticos e reflexivos, nada disso. Pelo contrário, é um prazer do âmbito assim, do entretenimento, né? E é um prazer também que não é propriamente fruição, ele é como se fosse algo para usar um termo do Baudrillard, assim, algo do âmbito do consumo, assim, você vai, é aquela coisa incessante, você precisa sempre consumir, substituir um produto por outro, cada produto ele te dá uma espécie de prazer, mas um prazer que nunca é propriamente fruição, você nunca usa propriamente do objeto, você simplesmente vive num círculo, digamos assim, vicioso de consumo e tal. E essa é um pouco a dinâmica que desse sujeito, esse sujeito que, na verdade, vai perdendo a sua densidade, essa que é a questão. Ele vai se tornando, os termos aqui, ó, esse sujeito da dessublimação repressiva, ele vira um sujeito que é livre, mas livre num sentido muito específico, assim, ele é livre, estúpido, ou seja, ele não tem mais profundidade, ele é manipulável, ele é extremamente manipulável, é um mundo administrado, e ele é consumido por estímulos triviais, enfim, então não há emancipação alguma. Ele é como se as suas demandas libidinais fossem atendidas, mas ao mesmo tempo ele fosse capturado nesse processo de prazer, ele fosse capturado por esses mecanismos de dominação social. Então é uma dinâmica assim que você aprisiona o sujeito num mundo de um prazer medíocre, digamos assim, e que vai sendo substituído um pelo outro, sem que haja nunca um cenário de fruição propriamente, ou de realização, ou de emancipação. Esse é um sujeito unidimensional, reduzido. O Adorno usava um termo para isso, né? Schwäche, né? O eu débil, eu frágil, eu enfraquecido. Esse é o sujeito dessa fase, desse estágio do capitalismo avançado, que eles vão chamar de mundo administrado. É interessante que ela usa essa imagem do Marcuse, desse sujeito que é dessublimado, o sujeito dessublimado repressivo, como uma imagem desses sujeitos da nova direita. Esse sujeito da nova direita, ele vive uma espécie de prazer meio que nasce, assim, um prazer que vem da vingança e que se expressa na forma da agressividade, o prazer que vem o Nietzsche que usa essa figura, né, que vem da crueldade, como que há algo de festivo nesses rituais mais cruéis, mais macabros, e aquelas danças em volta da fogueira e o corpo do inimigo sendo queimado, etc. Algo de prazeroso na violência, na agressividade. E essa extrema-direita, o Marcuse, para esse texto da Wendy Brown, funciona como uma chave para a gente entender essa agressividade e a lógica dessas pessoas. Não há emancipação ali, não há fruição. O que há é esse prazer ligado à vingança, ligado à manifestação do ódio. A trollagem, eu acho um ótimo exemplo. O que é a trollagem? A trollagem é uma espécie de comportamento completamente negativo, você não propõe nada. A trollagem ela não substitui aquilo por outra coisa. Ela é um prazer, assim, né, que é algo dessa ordem aqui do estímulo trivial, é como se fosse o prazer de rir do outro, né, de fazer troça, de oprimir, né, de colocar o outro numa situação, ou ameaçá-lo, ou deixar ele numa situação
humilhá-lo, etc., e fazer graça com isso, e daí passar para outro, e viver fazendo viver desse prazer menor, digamos assim, que deriva dessas vingancinhas, dessas pequenas vinganças, né? A trollagem, como diz aqui, eu achei ótima essa formulação da Wendy Brown. O trollar é uma forma niilista de ação. Isso é muito bom. De fato, é uma destruição da vontade. Ele não é afirmativo. Quem trola não está fazendo uma contraposição, não está defendendo uma tese. Qual a tese de quem trola? Quem trola é simplesmente contra alguma coisa, e é um contra que nem se formula, né, propriamente, em termos assim, argumentativos. É um fazer troça, é um zoar, né, a zoeira. Né? A zoeira, a trollagem, são formas niilistas de ação. E nesse sentido é muito interessante, perceba, não é uma moral tradicional que afirma um valor e se contrapõe a alguma coisa. É trollar, gente. Trollar não é afirmar nada. Né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante e tem a ver realmente com essa figura de um sujeito esvaziado. Ele é tão esvaziado que ele não tem um valor para afirmar. É uma ação niilista. Né? Eu achei isso uma apropriação interessante. Muito bom, Mar. Obrigada pela explicação. E aí, nessa altura do texto, né, já mais ou menos perto da página 212, 213, ela vai já levantar essa questão do que acontece quando o niilismo se encontra com o neoliberalismo, né? Assim, essa cena que, se a gente, na minha cabeça, com uma cabeça imaginativa, eu já imagino os personagens, assim, já imagino uma catástrofe, né? O que de fato é. E aí ela passa a trazer essa construção, essa ideia de construção do ressentimento daqueles que se sentem perdendo algo. E aí eu acho interessante ela falar isso, porque a gente tende a excluir da nossa fala, quando a gente fala de ressentimento, essa coisa que esse ressentimento ele pode ir desde a classe trabalhadora até aqueles, né, que estão a masculinidade branca que está sendo destronada. Então, desde a classe trabalhadora que está cada vez mais empobrecida, até aqueles que estão perdendo seu lugar, né, no trono, os homens brancos que estão perdendo seu lugar no trono. E aí, assim, a gente vê que esse processo é o que eu me pergunto, assim, esse processo de culpar mulher, negro, imigrante, que, né, vem um rancor, um ressentimento, é uma ideia de vingança mesmo, que é exatamente o que o Marco acabou de falar, por esse destronamento. Uma busca, assim, uma versão niilista da tradição moral mesmo, né? Assim, pelo que pode compreender do que Marco já explicou a respeito desse niilismo. E aí ela vem falando... Quer falar, Marco? Só um comentário aqui, que eu acho esse termo também, ela fala que a liberdade do niilista, né, a liberdade que remanesce no niilismo, é o que ela chama de liberdade desinibida, e que é um sintoma da destituição ética, ou seja, quando você esvazia a dimensão ética, quando você esvazia esse cuidado com o outro, essa preocupação com o outro, a solidariedade, os princípios éticos que envolvem sempre uma atenção em relação ao outro, visto como igual a você, etc. Na hora que você esvazia tudo isso, sobra uma liberdade desinibida, que acho que é a manifestação mais óbvia dessa liberdade desinibida, desenfreada, inculta, é a trollagem. Defender a liberdade de trollar, você já parou para pensar nisso? Defender o que exatamente? Defender essa possibilidade de você esculhambar, digamos assim, falar o que der na telha, sabe? E que se dane, quem ficou ofendido é mimimi, sabe? E fala da raça, fala do gênero, seja machista, sexista, etc., seja livre, né? Nesse sentido de uma liberdade desinibida, desenfreada, inculta, enfim. E essa é a liberdade que resta, que remanesce do niilismo. Eu acho essa uma leitura muito interessante, e na sequência tem essa figura que mostra claramente essa lógica ressentida, a figura do incel, né? Esse involuntary celibatary, né? Essa figura do celibatário involuntário, né? Acho que não tem nada mais ressentido que isso, né? Enfim, é aquele cara que, sei lá, se frustrou nessa coisa aí das relações amorosas e aí agora resolveu partir para a misoginia, né? Para um discurso de ódio em relação a esses que elas não me querem, né? Então agora também eu vou trollar as mulheres, né, para todo lado aí, eu vou ficar agredindo elas e não sei o quê. É tão óbvio, né? Enfim, que é ressentimento isso, né? Que
que isso nasce do ressentimento. E é interessante que essa figura do incel virou realmente um movimento, uma comunidade que é forte dentro da alt-right, né? Ou seja, é um bando de macho ressentido, cara. É incrível, assim, eles nem escondem isso, né? Elas não me querem. Vamos formar uma comunidade dos caras rejeitados. E vão ficar trolando mulher, assim, vai ser ressentido assim lá longe, né? Mas, enfim, vou voltar a palavra para vocês. E aí eu acho interessante que ela, então, vai falar... pode falar, Tati. Ô, Marco, eu vou só fazer uma intervenção porque aconteceu uma coisa comigo, em especial, muito específico, muito dentro disso, assim, da trollagem. Eu estava citando enfim, passei por uma passagem de assédio moral, né, dentro da universidade. Várias pessoas passam por isso, né? Aí eu estava contando isso numa aula que a gente estava discutindo Foucault. E aí, pô, patriarcado é uma forma de poder, né? E aí, só que aí a pessoa estava, assim, eu citei meu caso, só que a pessoa sabia do meu caso, porque era amigo do outro, você entendeu? Assim, a pessoa tinha um conhecimento meio indireto ali. E, Marco, esta pessoa se dedicou a, assim, sem brincadeira, 2 horas de aula de ficar me degladiando em teorias. Eu acho isso um esforço, menino, que eu já não tenho, assim, de brigar com o outro com tanto afinco, sabe? Assim, tipo assim, eu fiquei chateado porque eu sei disso de uma outra forma, e eu sei porque fulano é meu amigo, então, assim, para mim ficou muito claro, e aí chegou e na aula, assim, eram 2 professores, e aí chegou num estágio, assim, tão maluco, de agressividade do discurso do boy, que os alunos ficavam desconfortáveis, sabe? Assim, foi uma coisa assim, patética. E eu mesma, que era a pessoa que expus, eu, assim, sinceramente, eu estava rindo, né? Porque eu não me senti ofendida e eu acho que ele não deveria ter se sentido ofendido, porque nem foi com ele, mas é aquela proteção da moral masculina, branca, patriarcal. Eu fiquei assim, horrorizada, eu achei assim, caótico. Eu estou achando o máximo que você ficou até o final da aula, Tati, que eu tinha levantado e ido embora na mesma hora. Não, menina, mas eu adoro essas coisas. Eu acho que esse é um exemplo perfeito de como a gente não deve ser. Então, assim, é bom você ver essas coisas, sabe? Porque, e aí depois a gente tem aquele tipo de discussão, assim, vamos fazer um grupo com mulheres para potencializar, pererê, pererê. Gente, eu mal tô falando ali, o outro que não tem nada nem a ver com o caso, já tá ressentido, aí como é que você vai potencializar isso, entendeu? Assim, aí os grupos são criados por homens, é uma coisa louca, assim, muito caótica. E assim, esse foi um ponto específico, mas eu conheço vários outros assim que meio interseccionam de racialidade também, tipo, já aconteceu isso com amigos meus, né? Enfim, é muito maluco, assim, mas eu fiquei até o final, porque eu gosto até de bater palma, porque eu acho de um esforço muito grande. Não, isso que você está falando, a coisa mais comum é esse corporativismo do macho, o macho corporativista, né? E se isso está acontecendo com você, você pode imaginar comigo, com homens, assim, porque afinal de contas eles se sentem mais soltos de expressar os aquela coisa que ele vira e fala para você como se obviamente você fosse concordar com ele porque você é homem, entendeu? Então, e aí você olha para aquilo e fala, não é possível que você está falando isso para mim, né? Como se eu tivesse que, não, um absurdo, né? Vê se pode, que exagero, né? Como se eu tivesse que fazer algum comentário dessa ordem. Isso é a coisa mais comum que tem, e é muito louco. Eles não têm a percepção, não, assim, eles acham que tipo assim, tem algumas histéricas, entendeu? Mas ele vai entender, é claro, né? Porque, afinal de contas, ele é do meu time e tal, né? Enfim, mas vamos lá. Só uma coisa, Márcia, desculpa te interromper. Que a Isabela falou ela falou assim,
uma percepção que eu tive foi que ela trata esse ressentimento como uma resposta a uma perda de poder dessa elite branca, e eu fiquei me questionando até que ponto esse ressentimento seria, né, válido, porque não há uma perda de fato, pelo menos no Brasil. Mas aí é que eu acho que eu lembro de uma... Eu acho que eu já falei dessa palestra aqui que a Berenice Bento deu logo depois já falei, né, da eleição do Bolsonaro, que ela falou assim, gente, o que a gente viveu nos últimos anos, assim, em termos de minorias, foi muito potente. A gente acha que são coisas pequenas, são conquistas pontuais, mas, assim, a gente movimentou as instituições, o âmbito cultural, de uma forma muito pulsante, assim, e esses sujeitos, eles se sentem, de fato, perdendo poder, assim. Eu não sei até que ponto a gente pode discutir a intensidade, ou se isso de fato aconteceu, realmente a gente continua em vários sentidos no mesmo lugar, ou enfim, mas eu acho que há esse sentimento, assim, que eu acho muito bem exemplificado pela questão do politicamente correto, que eu sempre volto a falar também, mas porque eu sinto que tem essa coisa do sentimento de censura, e também de um sentimento, assim, de um saudosismo, as coisas eram boas antigamente, quando a gente podia, e a Wendy Brown vai tratar disso nesse texto novamente, né, nesse capítulo. E eu vejo isso nessas condutas também, nessa necessidade, assim, de afirmar, mesmo quando não se trata de você, por uma sensação corporativista de que o próximo sou eu, sabe, assim, daqui a pouco, essas feministas, elas vão se voltar contra mim, ou, enfim, essas pessoas negras, elas vão tomar a minha vaga, ou essas, sabe, tem uma coisa, ou os imigrantes aqui no Brasil ainda não é tão forte, mas é só haver uma oportunidade que esse sentimento xenofóbico aparece, mas eles vão pegar o meu trabalho, né? Então tem um sentimento que eles usam muito o termo arrogação na tradução. Eu não sei se é entitlement no inglês, mas eu acho que é muito esse sentimento de aquilo me cabe, né? Me é de direito, assim. Que eu acho que é bem traduzido pela questão do entitlement. Então, eu acho que tem essa sensação, sim, dessas pessoas que se sentiam, por alguma razão, que somente essa solipsismo branco, né, e masculino pode justificar donos, né, de alguma coisa, sabe-se lá o quê, assim, mas que era deles e que lhes era de direito e que alguém está tomando, né? E geralmente quem está tomando é essa ralé, né? Assim, e eu acho interessante como ela fala que o ressentimento Ô, Ixi, Gabi, ele não só, você congelou aqui, ó. Desliga um pouco o vídeo, vamos ver se melhora. volta contra a hierarquia, ele se Ô, volta Gabi. contra o outro, né? Oi, Gabriela. Vocês estão me ouvindo? Oi, você congelou, o som ficou Voltou? aí. Agora voltou. Isso eu ia falar para você tirar um pouco a câmera, que deve melhorar. Vamos ver. Posso falar? Eu estou finalizando. Mas que ela fala da fila, né, dos 30% que disputam aquelas facilidades, aquelas comodidades, né? E ela fala assim, que não é o 1% do topo, né? Porque o 1% do topo vive outra vida, né? Essas facilidades, essa disputa dos 30%... Alô? Tá meio estranho, hein? Tá estranho. Tá. Bom, vamos ver se melhora depois, então, Gabi, mas acho que você já estava concluindo também, né? Antes de passar para a Sofia, eu só queria falar que eu fiquei com essa mesma sensação, assim, enquanto eu lia, ficava pensando assim, mas e no Brasil, de onde que surge esse ressentimento? Será que é o de ter pobre no aeroporto, igual outro dia a gente teve aí, pobre tá andando de avião, né? Será que é preto na faculdade? Será que foi as pessoas LGBT saindo do armário? Eu fiquei pensando assim, de onde que sai isso? Porque, de fato, não fica muito evidente essa tomada de poder, como ela coloca, assim, né? E fiquei me perguntando de onde que sai essa manifestação, assim, ressentida aqui no Brasil, de onde que nasce isso. Mas fala aí, Sofia.
O que eu vou falar nesse sentido também, uma coisa que eu fiquei pensando desde o último texto, que é a ideia de dominação em Weber, né? Que é exatamente que o grupo meio que dominado está legitimando essa forma de dominação. E eu fiquei pensando que esse ressentimento, meio que deslocando um pouquinho do que o Weber fala, vem exatamente porque, assim como a Gabriela, eu acredito que essa dominação continua, mas exatamente porque o grupo ele não mais legitima essa dominação. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, como que esses movimentos eles estão aí para mostrar que essa dominação agora não é mais legitimada pelo grupo em questão. Ô, Márcia, pensando no que você se questiona, acho que no Brasil a gente segue uma estrutura, né, da dominação, né, do macho branco mesmo patriarcal. Se você vê, né, quando o homem branco se sente ameaçado por ver pessoas negras ocupando espaços que antes não eram, que era só dele, né? Ver espaços que eram ocupados por homens sendo ocupados por mulheres. E eu acho que isso é um pouco da natureza humana mesmo. Acho que é muito psicológico, sabe? De toda a questão de mudança, de transição, né, de ameaça, né? Há uma reação, né? E quando eu vejo ela falando sobre esse ressentimento e a forma como as pessoas lidam, né, com esse ressentimento em estruturas de poder, em estruturas sociais, muitas vezes é assim, né, agredindo o outro, ameaçando o outro, querendo diminuir o outro. E no Brasil, para mim, isso é muito, muito claro. Eu venho do Nordeste, eu venho da Paraíba, né, um estado extremamente pequeno, pobre, em que, se você for ao interior, a pessoa, só em ser branca, ela pode não ter nada. Só em ser branca, ela já se acha superior a quem é negro, que pode ter até mais condição financeira que ela. Tá? Porque ela herda essa percepção de que, de algum modo, ela é superior e tem algo, ou deve ter algo, que aquela pessoa negra não é merecedora. Né? E isso é muito latente, né? Um estado em que a escravidão perdurou por muito tempo, engenhos, né? Se você visitar um engenho daquele antigo, você vê o que é uma senzala, assim, é chocante, né? De você entrar naquele ambiente e ver que seres humanos foram tratados daquela forma e que, de alguma forma, esse pensamento subsiste, persiste, apesar de todos os pesares nessa construção que a gente está fazendo, né, de tratar o humano como humano, independentemente de qualquer coisa, sabe? E eu acho que quando a gente, no Brasil, surge de onde? Surge dessa herança, né? A herança está aí, a herança está posta do Ocidente e na história toda, né? O homem macho branco, né? Aqui, e a gente, quando tenta quebrar essa estrutura de poder, vem o que a gente está vendo, né? Mais ou menos isso que eu tento entender. Não, é ótimo vocês falarem isso, assim, porque durante a leitura do texto eu fiquei com essa sensação mesmo, assim, de uma análise muito própria estadunidense, e sempre tentando chamar, mas cadê Brasil aqui? E jogando esses pontos, assim. A minha análise foi muito dentro disso, e principalmente do que Marco falou, assim, essa figura da empregada com o celular igual a da patroa, nossa, isso gera um auê, assim, na cabeça da patroa, é tipo assim, o quê? Né? Fala aí, Sofia. Ah, será que ela deixou a mão levantada daquela hora ainda? Foi? Ah, não. Ah, o quê? Ah, foi. E aí, então, ela vai já caminhando, assim, a gente já vai caminhando daqui desse ponto de leitura para uma certa conclusão, assim, mas eu queria destacar um ponto que ela menciona na página 216, o último parágrafo mesmo. E aí ela fala assim, ó, a respeito dessa menção que Gabi fez, né, que não é nem não é nem o 1% do topo, né, é os 30%. Então, ela fala assim, a estratificação do acesso e da provisão de determinados por renda não constitui nada de novo sob o sol, mas a privatização e a legitimação da desigualdade neoliberais as tornam mais intensas, mais disseminadas e mais profundamente encravadas na vida cotidiana do que em qualquer momento desde o feudalismo. O preço dos serviços e o acesso ao tratamento para tudo, em todos os lugares, por patamares, acostuma todos às desigualdades e nos torna mais feudais do que democráticos em nossas subjetividades e etos. Então, assim, é exatamente isso que Samara estava falando aí, né? A gente traz dentro da nossa perspectiva histórica, a gente já tem essa lógica da dominação mesmo de um pelo outro, e no caso, é o homem branco, né? Então, a gente vem desse ranço histórico aí que vai acarretar
todas essas outras problemáticas. E aí, outro dia, numa outra conversa, eu estava levantando como que essa questão, por exemplo, da privatização muita gente não reflete sobre isso, né? Assim, por exemplo, tem que privatizar o correio, o serviço é um lixo e tal, não sei o quê. Mas sabe o que significa o serviço dos correios lá no norte de Minas, onde não tem agência bancária, é o único lugar onde a pessoa tem para sacar um dinheiro para comprar uma comida, sabe? Qual é a função? Sabe, são perspectivas que a gente não pensa e essa lógica neoliberal vai voltando tudo para dentro do umbigo da gente e a gente deixa de refletir assim, de forma coletiva mesmo, né? É uma perspectiva maléfica mesmo que faz com que a gente não perceba essa coisa que ela fala aqui, quando ela menciona, quando a vida pública é privatizada, parques naturais, educação, emergência, isso é um parágrafo anterior àquele que eu li. Escolas e outros serviços urbanos, tanto mais a desigualdade amontoa os despossuídos em pilhas, desassistidas, abarrotadas de miséria, enquanto oferece aos de posse, os 30%, não do topo, toda maneira possível de comprar sua saída da aglomeração, da espera e do sofrimento. Então, exatamente isso. Vamos privatizar esse correio que nós queremos comprar nossa saída da espera, né? Sem mencionar assim, como que isso impacta a vida de outras pessoas. Só um outro comentário aqui, Márcia. A gente passou já dessa parte do texto, mas eu queria só chamar a atenção para ele. Quando ela fala dessa indiferença que existe em relação à imoralidade do Trump, né? O fato dele ser claramente imoral e das pessoas acharem que não tem problema não, né? Deixa ele fazer lá as babaquices dele, etc. E como que no final ela conclui do mesmo jeito que a gente concluiu antes, né? Ela diz assim que a grosseria e o rompimento das regras por Trump, longe de estar em desacordo com os valores tradicionais, consagram a supremacia branca masculina no seu âmago. Isso está na página 214. Foi o que a gente disse sobre essa figura, né, dele, do Bolsonaro. Né? Num certo sentido, se a gente for olhar bem, todas as críticas que são feitas em relação ao comportamento deles, o fato dele ficar agredindo repórteres mulheres, o fato dele ficar fazendo piadinha racista, todas essas críticas, no final das contas, serve para ele se afirmar ainda mais como esse cara que está defendendo uma superioridade do homem branco, etc, etc. Ou seja, aquele que pode fazer a piadinha, que pode mandar a mulher calar a boca, que pode... e por aí vai. Então, num certo sentido, é uma espécie de ação afirmativa assim, de uma superioridade, né, que seria natural, tradicional, né, que tem um enraizamento cultural, etc., uma ação ostensiva, é sistemático, é afirmar isso o tempo inteiro. E ao ser criticado com relação a isso, na verdade, ele ganha mais pontos nessa lógica do cara que está reagindo. Lá vem o mimimi, entendeu? Eu não, comigo não tem vez não, sabe? Mando calar a boca mesmo. Mulher vem com histeria, eu mando calar a boca. Enfim, o cara, ele se afirma nesse lugar, né, o tempo inteiro de uma maneira ostensiva. Então, acho que, de fato, né, acho que é entender essa figura. Ou seja, é ridículo achar que a gente vai enfraquecer a figura do Trump ou do Bolsonaro porque eles fizeram uma piada machista. Pelo contrário, eles vão ganhar mais volume, né, porque é ali que eles desse lugar que eles estão se afirmando, justamente. A figura deles está ligada a isso. Bom, a Tati levantou a mão ali. Tocar nesse assunto e até eu... Tá me ouvindo? Tá baixo, Tati. Tá tão baixo, Tati. O que aconteceu aí? Parece que... Agora tá nada. Não tô ouvindo nada. Sério? Não, agora voltou. Agora funcionou. Deu? Cara, deve ser muito chato, mas fala aí, agora tá dando. Beleza. É o seguinte, eu acho interessante a gente ter essa perspectiva, porque, como eu falei, eu faço um mestrado transdisciplinar. Então, a maioria não são do direito. E aí a gente estava discutindo aquela questão, a questão de privilégios sociais, né? E aí a discussão, eu acho isso, para a gente que é do direito, é mais fácil discutir isso, porque a gente tem a noção do direito, né? O que é direito. Mas a gente, a noção neoliberal dos privilégios, né, de tipo assim, relacionar o capital sempre,
entra numa discussão que você perde o que é direito. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Tipo assim, para a gente que é muito simples, talvez nunca é uma discussão simples, mas é mais nítido perceber a questão do privilégio com o direito para a gente que está dentro do direito. Então, assim, a gente já parte do pressuposto do que é o direito, né, em muitos casos. Mas, por exemplo, aí chegamos numa discussão da universidade, da questão, né, da educação, e aí do privilégio à educação, né? E aí eu tenho muito medo dessa palavra nesse sentido dos direitos fundamentais, sabe? Assim, de tipo, associar isso. É claro que existe o privilégio, é claro que a gente tem uma diferença aí de raça, de gênero, né, de acesso a esses direitos. Isso, para mim, é inquestionável. Só que a gente começa a partir de uma discussão como se aquilo não fosse direito. Não sei se vocês entendem, assim, sabe? Tipo, o capital começa a chegar num ponto tal que isso vira tipo Ô, Tati, uma é como se moeda o de mínimo, troca. é como se É o uma mínimo moeda que é o de troca. direito fosse um privilégio, quando não é o mínimo, né? Isso. E aí você não parte desse direito mais. Você parte de uma perspectiva associada, assim, a acesso, sabe? Assim, e a capital, mensurar tudo no capital. Eu não sei, assim, e isso para mim, nas discussões, que né, aqui é um grupo que a maioria é formada de direito e tal, então faz muito sentido discutir isso aqui, mas que às vezes quando eu levo essas discussões, assim, no grupo, por exemplo, que eu participo, aí eu falei, gente, mas tipo, saneamento é direito, entendeu? Então, assim, antes de você discutir o acesso, você tem que partir do pressuposto que aquilo é um direito constitucional. Então, você sabe, não se parte mais dessa. Eu não sei que ponto a gente vai chegar por causa disso, porque esse enfraquecimento do poder político estatal, na minha opinião, um dos reflexos são esse, que você não discute mais no grau do direito, sabe? Do direito ao acesso, porque aquilo já é direito. Se já é direito, então vamos partir para uma política positiva, entendeu? Assim, ó, já tem uma base, então vamos aplicar. E não, aí a discussão fica inócua, porque fica perdida, porque você já não tem aquela figura, o enfraquecimento dessa figura estatal provoca esse sentido de não ter os direitos, sabe? Tipo, e tudo vira luta social. Eu não sei se eu fui muito claro nos meus argumentos, mas tipo, é mais ou menos isso que eu quis expressar. Mas isso entra também no próprio argumento da política, né? Ou seja, o político dá o que ele tem que dar e as pessoas acham que ele está dando o extraordinário, quando é o mínimo e a obrigação, né? Exatamente. Pedro, você quer falar? Oi, gente. Sim, eu gostaria de fazer um comentário relacionado ao que o Marco falou, e é uma noção também que a Wendy Brown trata do Carl Schmitt, né? Assim, o tanto que é interessante, talvez, a análise do Schmitt sobre o título, né, de terra e mar e tudo, de um terreno mais estável, de um terreno mais estável, de um terreno que a galera se aventura e tudo, como que isso está ligado também, né, esse fenômeno da ascensão dessa direita, que a gente até comentou no último encontro, né, daqueles que reafirmam uma cultura que já está afirmada, né, assim, e como que isso reflete exatamente, talvez, no fenômeno da internet, né, porque a internet, ela multiplicou e dinamizou as relações de um modo em que talvez os movimentos feministas ganhassem mais força, entendeu, porque as mulheres se uniam mais, tinham mais plataformas de se identificarem como tal, populações muito antes também silenciadas por uma mídia mainstream, ou, enfim, cuja existência não era demonstrada nos meios de comunicação com certa frequência, então ganharam também mais espaço através da internet, e como que isso emulsificou também uma nova classe de pessoas que eles veem como globalizadas, né, que são os cosmopolitas e tudo. E tem uma passagem muito interessante que ela trata disso, porque é legal de se pensar assim. Ela coloca os de algum lugar, eu até faço uma relação disso anteriormente, né, mas querendo dizer enfim, a pessoas que pertencem a certo lugar, de algum lugar se agarram-se ao solo, mesmo que seja um gramado suburbano devastado pelas secas enchentes do aquecimento global, entulho com a parafernália de analgésicos viciantes e próximo de escolas desmoronando, fábricas abandonadas e futuros terminais. Então, assim, o tanto que
E tanto que é interessante se pensar, né, assim, que esse processo da internet ele gerou uma diferença, né, entre as pessoas. As pessoas que se encontraram mais dentro desse processo de multiplicidade, de diversidade, elas então começaram a ser vistas pelas outras que ficaram um pouco mais marginalizadas nisso, como detratoras de certa forma, ou até numa visão cristã também, né, de maldade, dessa dicotomia entre bem e o mal. Então é muito interessante assim de ver como é que a internet ela impulsionou esse processo e como é que se relaciona também com a noção, né, de terra e mar, que as pessoas elas se seguram na terra e é o que acontece hoje justamente com o medo, né, dessa instabilidade ou dessa indefinição que o mar, né, traz, que é uma balança, o mar não é estável. Então eu achei interessante, né, assim, essa diferença dos espaços e como que isso se relaciona também com essa construção política, né, do pensamento, da narrativa dessas pessoas. Ótimo, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Eu vou falar só porque o Pedro falou isso, da comparação da terra e mar, Pedro. Eu gosto muito do Saramago, então já li acho, quase todos os livros. Tem um livro dele que eu amo, que é A Jangada de Pedra. Né, que assim, que é essa ideia também, né? A jangada serve para quê? Para a gente navegar. Como é que você navega na jangada que é de pedra? Se a gente procurar o sentido, né, da própria, né, jangada, né? E é bem interessante quando você fala da internet, nesse espaço, né? Tô na disciplina do Marco de Direito e Tecnologia, que é justamente a gente analisar o que a internet traz também, né, nesse aspecto da sociedade, da nossa realidade, das transformações, né, no campo do direito. E quando eu vejo esses grupos se achando, se encontrando nesse ambiente virtual, que é até o que eu estou trabalhando na minha dissertação do mestrado, é justamente debater se isso se tornou um novo locus, né, do debate público, da esfera pública da deliberação. Como é que as pessoas hoje estão participando politicamente dentro desse ambiente, né? Porque realmente o que a internet está propiciando é que as pessoas de alguma forma se encontrem, né? Se achem dentro das suas ideologias, das suas posições e que possam de alguma forma dialogar e reivindicar dentro, né, desse contexto social algo, né, que muitas vezes não é ouvido dentro do nosso desenho democrático institucional que a gente vive, né? Eu acho isso também bem interessante dentro dessa ótica para o que foi criado a internet no primeiro momento e como ela está se transformando dentro do contexto social, né? Servindo talvez para algo que ela não foi pensado, né? E é interessante, né, essa dinâmica, como que acelera, né, as coisas. Por exemplo, a nossa cultura ela foi sedimentada de certa forma, e aí qualquer processo que tensione essa construção, ou qualquer processo que enfim, coloque em xeque, né, as relações de poder culturalmente estabelecidas, ele já sente uma repulsa, entendeu? E as pessoas que não se sentem inseridas nisso, às vezes por um déficit, às vezes social mesmo, assim, de acesso à internet, então a pessoa já se sente, sei lá, menos pertencente e ela acaba se identificando, então, com esses reacionários, né, que se agarram à cultura ou que se agarram às liberdades individuais como se fosse o princípio último da sociedade. Então, é interessante fazer essa relação, essa distinção. Fazendo o link com esse comentário de Marco aí que ele colocou a respeito desses donos da democracia, eu vou voltar aqui para o texto, onde ela fala na página 220, no último parágrafo, ela fala assim: se os homens brancos não podem ser donos da democracia, então não haverá democracia nenhuma. Se os homens brancos não podem dominar o planeta, então não haverá planeta. E é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva, né? De como que esse domínio vai se dando em todas as esferas, inclusive se for o caso no planeta, assim, né? Onde, se eles não puderem ser donos, não haverá planeta, enfim. E eu acho que é bem isso mesmo, assim. Mas agora já caminhando para o final também, porque por causa do horário, eu acho interessante a gente refletir um pouco, talvez, pelo tempo, nessa questão que ela encerra o capítulo fazendo. Ela deixa uma pergunta contundente, que eu acho que vale a pena, talvez, a gente conversar aqui um pouco sobre esse respeito. Assim, ela deixa, no último comentário dela: a nação, a família, a propriedade, as tradições que reproduzem privilégios raciais e de gêneros, feridas de morte pela desindustrialização, pela razão neoliberal, pela globalização, pelas tecnologias digitais e pelo niilismo, são reduzidos a resquícios efetivos.
Até agora, esses resquícios foram ativados predominantemente pela direita. Que tipos de visão e crítica política de esquerda podem atingi-los e transformá-los? Essa pergunta é sensacional, assim. Fala, Marcos, você ia falar? Eu também achei essa pergunta que finaliza aqui o texto assim, fundamental, assim, acho ela muito bem colocada, num certo sentido, assim, primeiro, né, nesse parágrafo, né, eu vou ler a passagem anterior, assim, a pergunta que eu acho também interessante, ela fala que a nação, a família, a propriedade e as tradições que reproduzem privilégios raciais e de gênero, feridas de morte pela desindustrialização, pela razão neoliberal, pela globalização, pelas tecnologias digitais e pelo niilismo, são reduzidas a resquícios afetivos. Então, olha só o argumento central dela. Não é que, curiosamente, a gente está vendo governos uma ascensão de uma extrema-direita, com Trump, com Bolsonaro e outros, só que o argumento dela não é de que isso deve ser lido como, de fato, uma valorização de uns certos valores tradicionais, mas que esses valores são resquícios que são ativados por essa direita, né? São resquícios afetivos ligados a um passado mítico, né? E que são reativados por essa direita, mas não são propriamente afirmados por ela, porque essa nova direita é muito mais niilista, num certo sentido. Esse que é o argumento dela, né? E que eu acho interessante pensar também assim. E a pergunta final que ela faz, né, que tipos de visão e crítica políticas de esquerda podem atingir e transformar, eu acho isso muito interessante, porque, num certo sentido, qual que é o desafio da esquerda diante disso? Por um lado, parece que uma estratégia, o que a gente está vendo acontecer agora, onde que foi? No Peru, né, que o presidente foi eleito agora, um presidente de uma esquerda conservadora, né? Ou seja, você tem também movimentos de uma esquerda que faz a mesma coisa que essa extrema-direita fez, ou seja, tenta se apropriar desses resquícios, desses valores aí que foram reduzidos a resquícios afetivos dessa moralidade tradicional. Aí você tem um tipo de populismo de esquerda, que é muito comum também na América Latina, que é uma esquerda conservadora, que se casa também com essa moralidade, a família, não sei o quê, o homem que manda em casa e que não sei o quê. Enfim, você tem essa versão, digamos, de uma esquerda que também se apropria desses resquícios. E aí a pergunta que fica é, mas qual seria o papel propriamente progressista, né? Seria, por exemplo, como a defesa das minorias, etc., é uma maneira de se confrontar esses valores tradicionais, em alguma medida, mas qual o tipo de ganho que houve nesse tipo de discurso? Enfim, a gente conseguiu, né, vamos pensar, depois de anos de movimentos LGBT, feminista, etc., o quanto que a gente conseguiu alterar da moralidade popular, da moralidade desse modo de pensar tradicional. Até porque a gente tem que considerar que esses movimentos estão acontecendo junto com uma ascensão, por exemplo, evangélica, neopentecostal no Brasil. Enfim, parece que tem um desafio muito grande para atingir e transformar esses resquícios afetivos. Eles são muito fortes. Esse resquício afetivo de uma moralidade popular, tradicional, que está ligado a um lugar da mulher, a um lugar do branco na sociedade, a um lugar... Esses lugares está muito arraigado, e investir contra isso, eu não sei. Assim, é claro que essa é a tarefa, digamos assim, esse é isso que tem que ser feito. Isso me faz lembrar muito uma outra, uma frase do Nietzsche, já que a gente falou do Nietzsche aqui hoje bastante, que ele diz que valores, né, basicamente ele fala que a moral funciona como uma espécie de segunda natureza, digamos assim, né, usando aquela expressão do Aristóteles. Então você tem uma primeira natureza, vamos dizer assim, biológica e tal, e tem uma segunda que você constrói, que é a moral, mas que ela fica tão arraigada nos seus hábitos, no seu modo de pensar, de agir, de ver o mundo, etc., que ela se torna algo natural para você, uma espécie de segunda natureza. E para você transformar isso, é como se você precisasse, não apenas, né, a expressão do Nietzsche é mais ou menos essa, não basta pensar diferente, é preciso sentir diferente, né? Ou seja, isso demora
muito tempo, né? Então, ele tem uma percepção que é o seguinte, olha, uma coisa é você colocar em questão certos comportamentos ou maneiras de pensar que são da sua época, seus, que de alguma maneira você reproduz, etc. Isso é um passo. Outra coisa é você ser capaz de efetivamente transformar isso numa segunda natureza, a tal ponto de você sentir aquilo, de você viver aquilo plenamente, incorporar isso no seu próprio ser, né? Isso é um passo muito difícil. E ele mesmo diz, olha, num certo sentido, isso é um processo geracional, ou seja, a gente não tem que esperar que nós mesmos vamos ser capazes de colocar em questão nossos modos de pensar, de ser, de ver o mundo, problematizá-los, alterá-los, incorporar isso e ver e sentir o mundo de uma maneira completamente diferente, né? No máximo, a gente vai colocar uma questão para a próxima geração, fazer uma mudança aqui, a outra, e aí daqui, sei lá, 100 anos as pessoas efetivamente sentem diferente. Vamos pensar a percepção da escravidão. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Por mais que uma pessoa do século XVIII no Brasil fosse crítica da escravidão, olha o quanto tempo demorou para que as pessoas realmente sentissem isso como uma coisa intolerável, né? Só de você estar debatendo a questão como algo que merece ser discutido, parece que você já está num nível no qual a coisa ainda não chegou realmente a ser sentida com toda a sua força. Vamos pensar que os lugares de opressão, as formas de opressão da mulher, do gay, etc., a gente, quando muito, conseguiu fazer com que as pessoas discutam isso, mas sentir diferente é um projeto de geração, sabe? A gente também não pode ser ingênuo, sabe? Achar que porque a gente colocou a questão corretamente, ou a gente está com uma perspectiva que parece mais correta ou bem fundamentada, e que isso vai produzir efeitos imediatos, né? Não vai, por mais que as pessoas, mesmo que elas se convencessem disso, isso não produziria efeitos no modo de sentir delas imediatamente, né? Enfim, então, talvez, assim, essa sensação da necessidade do tempo fazer o seu serviço também, né? Tem um quê, assim, né, também de acomodação, de conciliação, né, uma coisa complexa. Eu acho que a gente já pode encerrar, se mais alguém tiver algum comentário a fazer. Bom, eu queria só comentar sobre o próximo ciclo. Ótimo, eu ia falar sobre isso mesmo. Mas só dizer assim, que é meio frustrante isso, né? Que a gente vê tantos absurdos, né? Tantas coisas injustas, e a percepção né, é de que a gente não vai mudar isso de uma hora para outra, né? De que a gente nem vai ver esse mundo. Se tudo der certo, esse mundo vai existir, quem sabe, daqui a uns 100 anos, né? Enfim, então é meio frustrante realmente, mas sinto dizer que talvez Nietzsche tenha razão. Não é à toa que ele escrevia os livros, Assim Falou Zaratustra tem o subtítulo esse, né? Um livro para todos e para ninguém, né? Ou seja, para os homens do futuro, não para os homens do tempo dele, né? Ou seja, ele tinha essa consciência de que essa mudança não iria produzir no tempo dele, que ela não tinha. E ele mesmo, né, coloca as questões nesse sentido, fala: eu mesmo me sinto incapaz, fraco, não sou forte o suficiente para produzir em mim mesmo toda a transformação que eu defendo. Ou seja, eu não sei se vocês sentem isso, por mais que a gente perceba a injustiça, a necessidade de mudar, parece que a gente mesmo é incapaz de mudar nós mesmos plenamente. Quando a gente vê, a gente está reproduzindo, que seja um pensamento, um sentimento, alguma coisa. Enfim, moral é um negócio, como diz Nietzsche, é arraigar demais. Moral é um negócio que você precisa de golpe de martelo para mudar, né? Dinamite, não é um negócio que você pensou e mudou. Aquilo fica entranhado na gente, e por gerações. Talvez Nietzsche tenha toda a razão quando ele fala que eu não serei, né? Gerações futuras, homens mais fortes virão, né? Pessoas, né? Capazes de realizar essa transformação virão, mas são as pessoas do futuro, né? Não, mas sempre é do futuro, Marco, pelo amor de Deus. Eu tô meio deprê hoje, eu tô assim, até a gente perdeu, né? Quem sabe no futuro a gente ganha alguma coisa. Bom, mas vamos lá, vamos falar da continuidade do grupo. Isabela, você quer falar então? Eu ia comentar só brevemente que na semana que vem a gente começa o terceiro ciclo. Nós vamos ler esse livro aqui, de Saint-Beursay, e o primeiro capítulo dele, que se chama Homos at Work, Trabalho, Família e Pátria. Vai ser um debate de gênero e neoliberalismo. Depois, no segundo capítulo, né,
ele coloca o nome de O Triângulo Biopolítico, então acho que são temas, assim, bem correlatos, né? E aí a gente mandou lá no grupo a tabela de relatorias, eu vi que o Bruno colocou o nome dele no dia 3, eu vou fazer a próxima, né? O Bruno colocou o nome dele no dia 13 e a gente tem mais 2 datas. Aí quem quiser dar uma olhadinha com calma, ver se interessa. E quem não tiver também feito inscrição no ciclo, a gente mandou o link também lá do formulário. E é isso. É isso, valeu. Então, gente, a gente se vê semana que vem com um novo texto, novo autor e o próximo ciclo. Espero revê-los Gente, muito todos obrigada, e viu? todas. Por essas discussões, por esse ciclo. Eu que agradeço Beijo aí pra a você. participação de todas e todos aqui. A gente se vê semana que vem, então, gente. Bye, bye. Tchau, até mais. Tchau.